Bom dia, meus irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Nós estamos aqui em mais um estudo de Escola Bíblica Dominical, hoje, no dia 12 de julho de 2020. E eu quero agradecer muito aos irmãos que têm nos ajudado, que têm colaborado com a campanha A Caixa Está Vazia. Nós temos sim abençoado muitas famílias em nome de Jesus. E a campanha ainda está de pé. Você pode continuar aí doando, estamos arrecadando ainda alimentos não perecíveis, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, roupas de frio, cobertores, brinquedos, enfim. Vamos juntos, mais uma vez, abençoar cada dia mais famílias. Eu acredito que você não esteja passando por nenhuma necessidade, não esteja precisando de nenhum desses itens, mas de repente você conheça alguém que precisa, então nos procure para que possamos assim abençoar pessoas, abençoar famílias em nome de Jesus. Amém? Na próxima quarta-feira daremos continuidade ao nosso estudo bíblico, a quarta live, ainda com o tema Ele Voltará. O pastor Davidson vai falar um pouquinho acerca dos sinais que antecedem a vinda de Cristo Jesus. Afinal de contas, ele prometeu que vai voltar e nós estamos aguardando. Será que você está preparado? Aleluias! Meu desejo é que todos nós estejamos sim preparados para a volta de Cristo Jesus e vamos participar desse estudo, que com certeza vai ser algo abençoador nas nossas vidas. E você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, eu peço a sua gentileza, que você se inscreva em nosso canal, no canal da Igreja Presbiteriana de Laranjeiras, no canal da Congregação de Serra Dourada também. A gente gostaria muito de chegar a 1000 inscritos pelo menos, para que a gente pudesse fazer a transmissão ao vivo via celular, por causa da qualidade da imagem, que é muito superior das webcams de computador. Então nos ajude nisso, porque após toda essa pandemia, quando voltarmos aos nossos encontros presenciais, o nosso desejo é continuar transmitindo aqui pela internet para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas com o Evangelho da Graça. Então curta os nossos vídeos, compartilhe e vamos juntos semear a palavra de Deus. Amém? E nós estamos aqui com a nossa série de estudos a respeito do Sermão do Monte e estamos aprendendo acerca da oração dominical, ou aquela famosa e conhecida oração do Pai Nosso. E o texto de hoje, ainda no Evangelho de Mateus, ainda no capítulo 6, vamos ver uma parte aqui do versículo 9, aquela primeira petição de Jesus: santificado seja o teu nome. E assim, que o Espírito Santo do Senhor ilumine o nosso entendimento nesse estudo que teremos agora em nome de Jesus. Vale a pena a gente recapitular um pouquinho, vale? Um pouquinho daquilo que nós vimos no domingo passado. E aqui dentro desse contexto é possível a gente perceber que Jesus dá aos seus discípulos um padrão de oração, um modelo de oração. Não é algo que deve ser repetido literalmente por nós sem entendimento, sem que o nosso coração esteja ali. Por isso que não está errado a gente orar o Pai Nosso literalmente, mas a nossa mente, o nosso coração precisa estar ali entendendo o que a gente está fazendo. E vale a pena a gente entender novamente aqui, enxergar as 3 petições de Jesus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. As outras 3 petições são voltadas para nós. O pão nosso, as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, não é verdade? Livra-nos do mal. E dentro dessa oração de Cristo Jesus, meus queridos, a gente precisa entender que a nossa mente, o nosso coração precisa estar cada vez mais conformado à vontade de Deus. Porque é na oração que nós começamos a ver o mundo e os nossos propósitos à luz do poder de Deus. Nós vimos ainda que, por entendimento judaico, Jesus chamar Deus de Pai foi algo muito revolucionário. Ali entre os judeus, eles reconheciam sim Deus como Pai, mas o Pai de uma nação. Eles não reconheciam Deus como um Deus pessoal. Para eles, chamar Deus de Pai seria algo desrespeitoso, seria uma blasfêmia. Só que aí Jesus ensina e estimula os seus discípulos a encararem essa realidade de que Deus é Pai. Um Pai que deseja se relacionar de maneira pessoal com cada um dos seus filhos. Por isso nós devemos, meus queridos, dia após dia conhecer a Deus como Pai e crescer nesse relacionamento harmonioso que nós podemos ter com Ele. E após chamar Deus de Pai, Jesus Cristo faz a primeira petição, que é o texto que nós estamos vendo. Santificado seja o teu nome. E nesse estudo trataremos dessa petição a partir dos nomes de Deus, na esperança de que exatamente Deus seja santificado em cada uma de nossas vidas.
Mas o que significa santificar o nome de Deus? O que Jesus quis dizer com isso? E quais as aplicações práticas nós podemos tirar disso tudo? Então vamos lá. Existem duas coisas importantes aqui, que nós precisamos entender o que Jesus quis dizer com nome e o que Jesus quis dizer com santificado. Vamos ver primeiro o que ele quis dizer com nome. Vamos ver o que Jesus quis dizer em relação a nome. Para os hebreus e grande parte do mundo antigo na época ali, o nome era muito mais do que a forma como alguém era conhecido. Referia-se à pessoa ou até mesmo às suas características. Hoje o costume é colocar o nome nos filhos antes mesmo até deles nascerem. Mas no mundo antigo não. No mundo antigo era comum dar nome às crianças depois de discernir o caráter delas. Por exemplo, com os gêmeos Esaú e Jacó, o primogênito Esaú, ele saiu do útero ali, eles chamaram ele de Esaú exatamente porque quando o bebê ele já era peludo. E Esaú significa peludo. Já o seu irmão Jacó, quando foi tirado do útero ali, foi percebido que ele estava agarrado no calcanhar de Esaú. E aí ele foi chamado de Jacó, que Jacó significa exatamente aquele que segura o calcanhar. Quando nós olhamos aqui para o fato de que Jesus se referiu ao nome de Deus, a gente precisa entender que Jesus se referiu à pessoa e às características de Deus. Sempre que Deus se revela por um nome específico ali nas Escrituras, ou as pessoas se dirigem a Ele por um nome, isso normalmente representa o caráter de Deus. E por que é importante a gente reconhecer o caráter de Deus? Aqui no Antigo Testamento, os nomes de Deus eles eram normalmente usados tanto para oração quanto para adoração. Nos Salmos, quando eles falam acerca de guerras, eles chamam Deus de o Senhor dos Exércitos. Por exemplo, o Salmo 46 diz: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando o anjo do Senhor também apareceu para Gideão e ele não morreu, as Escrituras nos contam que Gideão construiu um altar para adorar o Senhor Deus e chamou o Senhor Deus de Deus da paz. Percebam que ele reconheceu o caráter de Deus como sendo Deus da paz e ele adorou a Deus como tal. É certo que ainda hoje Deus se faz presente nas nossas vidas, lutando as nossas batalhas, nos protegendo, nos livrando de tantos males. Deus continua sendo sim o Deus da paz. Deus nos deu paz com Ele através de Jesus Cristo, seu Filho. E Ele também nos deu a sua paz para nos conformar em todas as quaisquer circunstâncias que nós venhamos a viver. Sem dúvida, quando Jesus orou para que o nome do Senhor fosse santificado, muitos nomes de Deus vieram à mente daqueles discípulos. Percebam que eles provavelmente ali usavam em suas orações, na sua adoração, tantos nomes do próprio Deus. E nós também precisamos ter essa mesma visão, meus queridos. A importância de se conhecer o caráter de Deus é que nós passamos a orar, passamos a adorá-lo da maneira apropriada. Nós nos achegamos a Deus reconhecendo de fato quem Ele é. O nome de Deus, usado com bastante frequência no Antigo Testamento, é o que nós conhecemos como sendo Yahvé ou Jeová. Na verdade, em hebraico, esse nome é um nome impronunciável. Para nós aqui ele é traduzido como Senhor, com letras sempre maiúsculas, né? Mas esse nome ele tomou uma proporção, um significado muito maior a partir daquele momento em que Deus se revelou a Moisés lá no Monte Sinai e instruiu a Moisés a liderar Israel, o povo de Israel, tirando aquele povo da escravidão do Egito. E aí Moisés perguntou a Deus: como eu devo chamá-lo? E Deus respondeu dizendo o seguinte: diga que eu sou, o eu sou te enviou. Esse nome se refere à eternidade de Deus. Ele não tem começo, ele não tem fim. Também retrata um pouco da sua independência. Deus não precisa de ninguém. Ele se basta. Esse nome também representa a sua imutabilidade. E nós podemos confiar que Deus sempre será o mesmo. O nosso Deus não muda. Mas esse nome, meus queridos, também nos mostra acerca do fato de que Deus é o Deus da aliança. E era exatamente o nome utilizado por Deus quando ele fez uma aliança com o povo de Israel. E continua sendo o nome do nosso grande Deus, que fez uma aliança com cada um de nós através de Cristo Jesus. E como Deus da aliança, nós podemos confiar de que aquilo que Ele promete, Ele cumpre. O nosso Deus é fiel, meus queridos. Por isso que, ao nos achegar em oração, em adoração diante de Deus,
nós precisamos sim reconhecer a sua eternidade, a sua independência, a sua imutabilidade e a sua fidelidade. Precisamos reconhecer Deus como Ele é. E a Bíblia nos mostra ainda algumas formas compostas desse nome Yahvé. Vejamos algumas delas aqui. Por exemplo, a primeira é Yahvé Jireh, ou como muitos dizem, né, Jeová Jireh, que significa o Senhor proverá. Deus é chamado assim por Abraão naquele dia em que, em obediência ao próprio Deus, ele estava ali à beira de sacrificar Isaque, o seu filho. Só que ele foi impedido pelo anjo do Senhor, que trouxe a mensagem do próprio Deus, dizendo o seguinte: agora, Abraão, agora eu sei que você me ama, porque você não me negou o seu filho, o seu único filho. E aí logo Abraão vê um cordeiro ali preso por entre os galhos, né, pelo chifre ali, e ele usou aquele cordeiro como sacrifício a Deus. Aquilo que ele já vinha falando para Isaque ao longo do caminho, de fato aconteceu. Deus proverá para si um cordeiro, meu filho. Deus proverá para si um cordeiro para o sacrifício. E ainda hoje o nosso Deus continua sendo o Deus da provisão. Ele fornece chuva e sol, tanto para justos quanto para injustos. Ele nos fornece o pão diário. Ele ordena que levemos todas as nossas necessidades diante dele. Tudo isso porque nós vivemos num mundo de incerteza. Incerteza sobre a economia, incerteza sobre o emprego, incerteza sobre a aposentadoria, sobre o sistema educacional, enfim. Meus queridos, saber que o caráter do nosso Deus tem a ver com provisão, nós podemos confiar sim que Ele conhece as nossas necessidades e que Ele suprirá cada uma delas em nome de Jesus. Nós vemos também que Deus pode ser chamado de Yahvé Rafá, ou como muitos dizem, Jeová Rafá. E sabe o que significa? Significa que o Senhor cura, o Senhor que cura. Nós podemos ver o uso desse nome de Deus no seguinte contexto no livro de Êxodo. Acompanhe comigo. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. E esse, meus queridos, é o mesmo Deus que nos cura. Faz parte do caráter do Senhor Deus. Deus é um Deus que sara, Deus é um Deus curador. Ele nos cura emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. É claro que quando diz respeito à cura, fica sempre a critério dele. Nem todo mundo recebe uma cura física nessa vida. O pecado que está em todos nós acaba nos afetando de várias maneiras, mas uma vez que nós recebemos a sua cura espiritual, nós podemos sim até morrer nessa vida aqui, mas nós temos a certeza de que quando Jesus Cristo voltar em glória, lá nos ares, para buscar a sua igreja, os nossos corpos que morreram fisicamente um dia ressuscitarão, e a partir daí não haverá choro, nem doença, nem dor, porque Ele é o nosso Deus que cura e nos cura para sempre. Um outro nome de Deus que a Bíblia nos apresenta é Yahvé Raá, ou Jeová Raá, que significa o Senhor é meu pastor. Com certeza você já ouviu esse nome do nosso Deus também. Nosso Deus é o nosso pastor. Davi usou esse nome para se referir ao Senhor Deus no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nós podemos sim ter a certeza de que ali, enquanto Davi cuidava das suas ovelhas ali, enquanto ele protegia as suas ovelhas, ele começou a contemplar aquilo que Deus fazia na própria vida dele mesmo. E assim nós também podemos confiar que o Senhor é o nosso pastor, que nada nos falta, nada nos tem faltado. Como nosso pastor, além de provedor, como nós vimos anteriormente, ali nos sustentando, nos protegendo, nos alimentando, o nosso Deus, ele ainda nos guia e nos oferece o descanso. Esse é o Deus que é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor, inclusive até porque morreu por nós, morreu por cada um de nós, suas ovelhas. Durante o tempo de Davi,
o cuidar das ovelhas expunha ali os pastores a vários perigos, temperaturas extremas, perigos de animais selvagens, perigos de ladrões. E um pastor que realmente não se importava com as suas ovelhas, ele simplesmente fugia quando um desses perigos o ameaçava. Só que os bons pastores, eles estavam ali dispostos a dar a sua vida pelas ovelhas. E foi assim que Jesus disse, referindo-se a si mesmo: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E reconhecer esse caráter do nosso Deus, meus queridos, faz muita diferença. Faz diferença em nossa oração e faz diferença em nossa adoração. Porque o nosso Deus não é apenas um pastor, ele é o bom pastor, o único pastor que pôde se sacrificar por cada um de nós. Glórias a Deus por isso. Nós temos aquele que sacrificou a sua vida por cada um de nós. Ninguém poderia ter feito isso, mas Jesus fez. E a Bíblia também nos mostra um outro nome de Deus sendo usado com muita frequência, identificando como sendo Elohim. Elohim significa Deus, e é o segundo nome de Deus aqui mais usado no Antigo Testamento. O prefixo El, de Elohim, ele vem de uma raiz que significa forte ou poderoso. E na Bíblia, sempre que este nome normalmente é expresso ali nos versículos que demonstram exatamente o poder ou a grandiosidade de Deus, vão se referir de fato ao grande poder, à grandiosidade de Deus. Percebam comigo textos como o de Jeremias: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Não é à toa, meus queridos, que é o primeiro nome de Deus utilizado na Bíblia. Quando nós olhamos para Gênesis, o primeiro capítulo, o primeiro versículo, diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus aqui é Elohim, forte, grandioso. E uma das coisas interessantes aqui a respeito desse nome é que ele é um substantivo que está no plural, só que é sempre usado como um verbo no singular. E é exatamente por causa disso aqui que esse nome de Deus, ele serve de base para muitos estudiosos bíblicos afirmarem aquela questão da doutrina da Trindade. Porque o nome Elohim seria então não apenas uma referência à força de Deus, mas também implicaria ali a sua pluralidade, uma pluralidade em meio à sua unidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ao orar com esse nome Elohim, nós lembramos de Deus como sendo Criador, que não existe nada nem ninguém maior nem melhor que o nosso Deus. E nós podemos ver na Bíblia mais alguns nomes compostos exatamente a partir desse prefixo El. Por exemplo, El Elyon. Já ouviu esse nome de Deus? El Elyon significa Deus Altíssimo. E esse nome, meus queridos, ele designa Deus exatamente como sendo governante soberano de todo o universo. Ele enfatiza exatamente a supremacia, a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. A gente vê esse nome na Bíblia a ser usado ali por Melquisedeque quando ele abençoa a vida de Abraão. Depois da vitória de Abraão ali sobre aquela guerra contra 4 reinos, contra 4 reis, para salvar ali o seu sobrinho Ló. E embora Abraão tivesse ali 318 homens treinados como exército, e alguns aliados, ele foi ainda vitorioso contra 4 reinos. E aí, em resposta a tudo isso, o rei, o sacerdote Melquisedeque, ele diz o seguinte para Abraão: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Essa vitória, meus queridos, foi realmente uma vitória espetacular. E ficou claro que essa vitória só foi concretizada, exatamente conquistada pelo Deus Altíssimo. Afinal de contas, ele governa sobre tudo e sobre todos. Não foi o poder de Abraão, foi o poder de Deus. E o nome El Elyon, ele deve trazer conforto a cada um de nós, porque nos ensina exatamente o fato de que Deus está no controle de todas as coisas. Não há nada na terra que aconteça que não esteja debaixo do controle de Deus. Ele está governando, ele é soberano, ele usa tudo para a sua glória, ele usa tudo para o bem do seu povo. Mas um outro nome de Deus ali que a Bíblia nos apresenta ainda com o prefixo El é El Shaddai. Esse com certeza você já ouviu também. E esse nome se refere a Deus como sendo Deus soberano, o Deus todo-poderoso. Percebam que o prefixo El sempre vai nos trazer essa informação de poder, de soberania, de grandiosidade de Deus. Nós vemos a utilização desse nome aí
quando Deus promete dar a Abraão um filho. E aí o próprio Deus se apresenta a Abraão usando esse nome. E o que Deus estava declarando ali para Abraão? Ele estava declarando exatamente a Abraão, através desse nome com o qual ele se apresentou, o seguinte: eu estou prestes a fazer algo imprevisível na sua vida, Abraão. E é claro que imprevisível, impossível, só acontece na vida do ser humano. Porque para Deus não existe impossível, para Deus não existe algo imprevisível. Deus estava prestes a demonstrar o seu grande poder através de um nascimento sobrenatural, o nascimento de Isaac. Abraão e Sara já idosos, mas Deus daria um filho para esse casal, porque Deus tinha propósitos na vida de cada um deles. E é claro que não é a única vez que nós vemos esse nome, ou esse grande poder do nosso Deus sendo realizado através da perspectiva do impossível. As Escrituras nos apresentam coisas grandiosas, como Ele sendo o Criador dos céus e da terra, como sendo Deus que libertou o povo da escravidão do Egito através do seu grande poder, aquele Deus que dividiu o Mar Vermelho e fez o povo passar a pés enxutos até chegar do outro lado, e destruiu depois, fechando esse mar, o exército egípcio. Ele continua sendo esse Deus todo-poderoso, meus queridos. E é exatamente em Cristo Jesus que nós vemos essa mesma característica. Quando Jesus Cristo acalmou o mar, por exemplo, daquela tempestade, quando Ele multiplicou pães e peixes, quando Ele curou pessoas, quando Ele expulsou demônios. E a obra mais impossível que Cristo Jesus realizou para o ser humano foi exatamente a obra de salvação. E aí Jesus declara o seguinte: e ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. É impossível, sim, para as pessoas se salvarem, meus queridos. Eu sei que você já sabe disso, mas é sempre importante a gente reforçar isso, esse ensinamento bíblico, porque o que toda religião sem Jesus tenta realizar desde que o mundo é mundo, é exatamente essa questão de que as pessoas podem ser boas, de que elas podem se auto-justificar, que através dos seus atos de bondade elas conseguem alcançar a salvação, movendo ali o coração de Deus. Só que tudo isso a gente sabe que é em vão. É impossível para o ser humano o salvar-se a si mesmo. O ser humano, o pecador, ele não tem a menor condição. Não tem a menor condição de entrar no reino dos céus por mérito próprio. E é por isso que Jesus Cristo veio a esse mundo, como sendo Ele a verdadeira religião, porque só através dele que nós somos ligados novamente a Deus o Pai. O Deus que fez algo impossível ao permitir que Abraão e Sara tivessem um filho, é o mesmo Deus que chega a cada um de nós através da morte de Cristo Jesus, nos reconciliando com Ele. Ele nos salva, Ele nos faz novas criaturas em Cristo Jesus. E Ele é esse mesmo Deus que continua fazendo milagres ainda hoje. Quando nós oramos ali El Shaddai, nós reconhecemos sim esse caráter milagroso de Deus. A Bíblia nos apresenta Deus como sendo ainda Adonai. Já ouviu essa expressão, Adonai? Adonai significa Senhor ou Mestre. E Adonai é o terceiro nome mais conhecido de Deus que a Bíblia nos apresenta, aqui no Antigo Testamento, né? E é um substantivo plural igual Elohim. E aí, dessa mesma forma, muitos estudiosos bíblicos também utilizam esse nome para ter ali como base para aquela doutrina, para a teologia da Trindade aqui no Antigo Testamento. Nós vemos, por exemplo, esse nome lá no Salmo número 8, quando diz o seguinte: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste no céu a tua majestade. Poderia ser traduzido dessa maneira também: ó Senhor, nosso mestre. Nós sabemos que há muitos que reconhecem o Deus da Bíblia como Deus apenas, mas não o honram como Senhor, como mestre de suas vidas. Tiago, por exemplo, alertou aos crentes dizendo o seguinte: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. E a partir daí, Tiago descreve que aquele que teme ao Senhor Deus precisa obedecê-lo na prática das boas obras. Não que a salvação, como nós vimos, venha como resultado da prática das boas obras, mas porque exatamente as boas obras elas devem ser uma prática comum a todo crente,
pelo fato de servirmos ao nosso Deus e Mestre. Nós somos criados para a prática das boas obras. E aí, quando nós oramos a Deus dizendo Adonai, reconhecemos que Deus é o nosso Mestre, que nós somos os seus servos. E finalizando aqui o nosso estudo, meus queridos, nós vamos ver um pouquinho a respeito do santificar o nome do nosso Deus. Vemos acerca do nome e agora vamos ver acerca do santificar. O que significa santificar o nome de Deus? Santificar é exatamente separar como santo, é tratar como santo ou considerar como santo. E ele também tem um sentido de honra, também tem um sentido de reverência. Ou seja, santificar o nome do Senhor Deus não é simplesmente declarar que Deus é santo. Somado a isso, nós declaramos que lhe devemos todo o mais alto respeito, toda a mais alta reverência, honra, e isso é algo que nós devemos viver de maneira que outras pessoas possam enxergar, ver em nós que nós estamos glorificando a Deus, que o nosso desejo é de glorificá-lo. Davi declarou o seguinte no Salmo 34: bendirei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor, comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. De que maneira que a gente pode perceber o Senhor sendo santificado? E, em primeiro lugar, meus queridos, o nome do Senhor é santificado quando as pessoas conhecem a Deus e as suas características. Ou seja, quando nós oramos publicamente, por exemplo, usando os nomes de Deus, tantos nomes de Deus, a gente faz com que as pessoas o conheçam quem Ele é. Um Deus Criador, um Deus que cura, um Deus soberano, um Deus que é o bom pastor. Estão percebendo? Nós santificamos o nome de Deus dessa maneira, tornando o nome de Deus conhecido. Vamos lembrar de incluir nas nossas orações os nomes de Deus, nas nossas orações públicas. É claro que não como uma repetição vazia, mas dentro de cada contexto que nós estivermos orando, é possível nos lembrarmos desses nomes de Deus para exatamente demonstrar o seu caráter, a sua personalidade, para que outras pessoas o conheçam. E assim nós venhamos a santificar o nome de Deus. E em segundo lugar, o nome do Senhor ele pode ser santificado quando as pessoas obedecem à vontade do Senhor. É por isso que nós devemos orar, para que as pessoas conheçam o nome de Deus. Porque além de orar, nós também estamos vivendo a sua prática ali e os seus ensinamentos contidos nas Escrituras. E é dessa maneira que outras pessoas vão olhar, vão enxergar na vida de cada um de nós, que nós estamos ali servindo, adorando, glorificando o nosso Deus. Paulo chegou a escrever aos Colossenses dizendo o seguinte: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E aí nós percebemos que tudo que nós fazemos, tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que pensamos, deve ter esse objetivo de santificar o nome do Senhor, fazendo com que ele seja conhecido, manifesto, engrandecido por onde nós estivermos, por onde formos. Essa tem que ser a nossa realidade de vida. E aí, concluindo, meus queridos, nós vimos que a primeira petição da oração de Cristo Jesus, aqui na oração dominical ou na oração do Pai Nosso, ela é voltada para Deus. Sendo assim, quando a gente se coloca diante de Deus em oração, nós precisamos nos humilhar, precisamos reconhecer quem nós somos e precisamos entender que o nosso primeiro desejo ao orarmos deve ser exatamente no sentido de que Deus deve ser exaltado, Deus deve ser engrandecido. Porque quando nós oramos assim, Deus não é apenas exaltado nas nossas vidas, mas por todo mundo, através de nós. E assim que Ele continue nos ensinando, que Ele continue nos abençoando, nos ajudando a orar como devemos orar, em nome de Jesus. Amém? Vamos experimentar isso no nosso dia a dia? Em nome de Jesus. Pai querido, obrigado por mais essa oportunidade de um estudo tão maravilhoso acerca da oração. O Senhor precisa ser louvado nas nossas vidas, reconhecido através das nossas vidas e também através da nossa oração. Por isso nós aqui manifestamos, Deus, que desejamos fazer isso todos os dias, nas nossas orações, nas nossas vidas práticas, fazer com que o Senhor seja manifestado, que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor seja louvado. E nós queremos buscar conhecer ao Senhor dia após dia, como sendo um Deus de amor, um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que é o nosso pastor,
um Deus que é soberano sobre todas as coisas, sobre tudo e sobre todos. Obrigado, Deus, porque o Senhor se revelou a cada um de nós e é através da Tua palavra que nós podemos Te conhecer. E nós queremos conhecê-lo cada vez mais, para Te glorificar, para Te louvar e também para que outras pessoas venham a Te conhecer. Muito obrigado, Deus, por mais esse domingo, por mais essa escola dominical. Nos abençoe, nos proteja, nos dê um domingo abençoado e abençoador. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço.